minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor. Oh, quanto amor, quanto amor. Oh, quanto amor, quanto amor. Oh, quanto amor, quanto amor. Oh. Ele veio até nós, movido por amor, cheio de graça e verdade, humilde desde o berço, poderoso desde a eternidade. Deus entre os homens, nunca mais estaremos sós. O maravilhoso conselheiro nos aconselhará, o príncipe da paz nos confortará. Seja onde for, na tempestade ou no deserto, na calmaria ou no tormento, teremos sua preciosa companhia. O bebê acolhido nos braços de Maria, um dia irá à cruz para morrer por cada um de nós. Isto é amor verdadeiro, isto é Natal. Graça e paz, queridos. Eu queria gentilmente te fazer um pedido nessa noite. Costumeiramente, as nossas celebrações, elas são divididas em 3 tempos. O primeiro tempo que nós passamos por ele é esse que você chegou até aqui. É o momento em que nós oramos, é o momento em que nós celebramos com canções, é o momento em que nós temos dízimos e ofertas. É o momento onde nós intercedemos um pela vida dos outros. Há um segundo momento, que é esse agora, onde eu trarei a palavra ao seu coração, ela será aberta e exposta diante de você.
Mas haverá um terceiro momento. Esse momento, ele é um dos mais importantes para a sua e para a minha vida. Quando ao final dessa celebração, você vai precisar responder aquilo que você ouviu. Você vai precisar tomar uma decisão sobre o que é que você vai fazer com tudo aquilo que chegou ao seu coração. Por isso, o meu pedido a você nessa noite é que você não saia do seu lugar até que você termine de ouvir tudo aquilo que Deus há de partilhar ao seu coração. Gostaria que você não se mantivesse ligado ao seu aparelho celular para jogar, ver Facebook, consultar Instagram. Eu queria que, se você pudesse, começasse a exercitar agora tudo isso, desligar o seu aparelho celular, a não ser que você vá usá-lo para fazer a leitura bíblica. Se não o for, por favor, não fique nas redes sociais. Evite que a sua mente e o seu coração sejam desviados da palavra de Deus nessa noite, porque a minha expectativa, assim como orei durante a ministração ou a preparação dessa mensagem, é para que ela encontrasse um solo fértil, era para que ela encontrasse uma mente que fosse levada cativa à presença do Senhor. Por isso, nessa noite, eu peço gentilmente a você, por favor, dê a sua devida atenção àquilo que Deus vai falar a você, porque certamente você vai sair daqui com alguma resposta da parte dele para o seu e também, assim como eu, para o meu coração. Amém? Eu queria enfatizar algumas coisas com vocês antes de entrar especificamente na mensagem. Ao longo desse ano de 2019, nós tivemos muitas oportunidades enquanto igreja, enquanto IBAGE. Deus nos deu um privilégio de juntos, o colegiado, o ministério pastoral, de ser abençoado por parte do Senhor em escrevermos algumas literaturas. A igreja disponibilizou uma verba para a literatura da nossa igreja e nós a usamos. Lançamos ao longo desse ano 2 livros, um livro que fala sobre José e um livro que fala sobre Esther, que é fruto das nossas ministrações. Nesse ano também, Deus nos deu o privilégio, por causa do nosso tema de 2020, de escrever um devocionário com 366 mensagens, para você poder acompanhar dia após dia uma mensagem escrita por cada um de nós pastores. Então esse material está à sua disposição ali no nosso balcão de recepção. Nós na IBAGE não fazemos comércio, queridos. Esse valor, tanto dos livros como desse devocionário, ele entra para o caixa da igreja como forma de literatura e apenas para nós produzirmos e continuarmos produzindo esses materiais para que você possa ser edificado. Nós não temos lucro e nós não desejamos tê-lo, tá bom? Então, se você desejar ter esse devocionário ou um dos livros, está à sua disposição ali no balcão de recepção. E uma retificação que eu preciso fazer com você. O nosso acampamento de jovens e adolescentes, ele vai de 13 a 25 anos, e não de 13 a 35 anos, tá bom? Então, 13 a 25 anos apenas. Pastor, e a faixa de 26 anos em diante? Nós já estamos preparando outras coisas para esse nível até os 35 anos, tá bom? Que já é uma outra categoria, é uma outra forma de entender, de compreender e de se posicionar também. Tá bom? Mas já estamos providenciando isso para você e para aqueles que fazem parte dessa faixa etária. Eu queria que você pudesse orar comigo mais uma vez. Você pode fazer assim? Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo que nós passaremos juntos. Muito obrigado pela sua bondade e pelo seu favor. Eu espero em Ti, Senhor Deus, que seja um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de edificação, um tempo onde a sua graça nos visite, um tempo onde a nossa mente, o nosso coração, agora sendo colocada sobre a sombra da Tua cruz, possa nos trazer ensinamentos para a vida, para o nosso bem viver e para tudo aquilo que nós desejamos crescer ao longo desse ano. Pai, mantenha a nossa mente e o nosso coração cativos à Sua presença nessa noite. Que a Sua bondade nos envolva, que Seu amor nos acolha e que tudo aquilo que a partir desse púlpito nós ouvirmos, podemos usar como uma forma de edificação para a nossa vida cristã. Nós oramos assim, pedimos ao Senhor que todo e qualquer, Pai, espírito de atrapalho, caia por terra em nome e por amor a Jesus Cristo. Que as palavras ditas desse púlpito, Pai, elas venham recheadas com a Sua graça, que elas venham recheadas de entendimento, que não haja confusão naquilo que vamos compreender e aprender com o Senhor, porque o Senhor não é Deus de confusão.
E nós oramos assim, nós agradecemos nos consagrando ao Senhor e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Queridos, o tema proposto para esse mês de janeiro que nós vamos trabalhar é como começar do jeito certo. E eu queria propor a você nessa noite um tema que é ofereça o seu exemplo. Como começar do jeito certo? Primeiramente, oferecendo o seu exemplo. Por isso eu te convido a abrir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 13 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 ao 17. Por favor, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Diz assim o texto: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Amém, queridos? Queridos, para nós começarmos do jeito certo, será requerido de cada um de nós, será requerido de mim e de você, assim como disse o pastor Gilson nessa noite, novas atitudes. Porque se nós desejarmos viver de maneira diferente, nós precisamos começar a fazer também de maneira diferente. Porque para que eu e você possamos terminar bem, nós precisamos começar bem, mas também nós precisamos prosseguir bem. Não basta apenas querermos começar bem e desejar a partir de então terminar bem, porque entre o antes e o depois há o entre. E um dos grandes problemas é que nós planejamos no início os resultados no final, mas a nossa trajetória entre um e outro nem sempre respondem à altura daquilo que deveria, ou dos nossos planos traçados, ou dos nossos projetos elaborados. Nós terminamos esse ano de 2019 com a última mensagem que preguei no dia 29, cujo tema era que iria ficar tudo bem. Mas assim que nós entramos em 2020, os conflitos já começaram em nosso coração, porque eu e você já começamos a perceber que algumas coisas que deveriam ter ficado lá atrás foram trazidas para 2020 e continuam nos acompanhar ainda nesse tempo, que velhos hábitos que já deveriam estar sendo mudados ainda estão permanecendo no nosso coração e na nossa mente. Então nós prosseguimos para frente como uma Ferrari abastecida com muito combustível, mas olhando a vida pelo retrovisor. É como se nós desejássemos caminhar para o amanhã, mas sem que nós pudéssemos nos desvincular do ontem. Mas ouça, para que a trajetória desse ano, ela seja cheia de expectativas, para que cada um de nós faça planos, escrevamos novos projetos e tenhamos novos ideais, nós precisamos começar essa jornada avaliando agora tudo aquilo que passou e retirando lições que sejam importantes para a nossa continuidade ou para a continuidade dessa maneira de viver. Cada recomeço que eu e você temos a oportunidade assim de inaugurar, sempre vai trazer para mim e para você uma rica e única oportunidade. Mas cada uma delas vem cheias de possibilidades e nós precisamos tomar muito cuidado, porque quanto mais possibilidades nós temos, nós nos confundimos em como nós vamos administrar o tempo e a oportunidade para cada um deles, após serem cada um deles nos entregue. Por isso é que a vida sempre será cheia de surpresas, porque em cada curva que nós fizermos, há sempre algo novo acontecendo, uma expectativa nova sendo inaugurada e um jeito novo de ser. Por isso, as nossas escolhas, elas decidem se assim é com você, como é comigo. As nossas escolhas, de vez em quando,
elas decidem nos pregar algumas peças. A cada dia, um novo exemplo, ele vai sendo registrado. Nós temos que observar atentamente o antes, mas também o durante, e também esperar pelo depois, porque os exemplos nos ensinam que não existe vitória antes de nós cruzarmos a linha de chegada. Não existe vitória antecipada, não existe vitória premeditada. Nós podemos fazer planos, mas a palavra final sempre será do Senhor. E disse isso hoje pela manhã, porque o ugandense Kipling Moore, ele entendeu o sentido dessa afirmação logo no primeiro dia do ano. Coloca aquela imagem para mim, por favor, queridos. Ele vai entender isso que eu acabei de dizer para você, que os exemplos nos ensinam que não existe vitória antes de cruzarmos a linha de chegada, porque a foto de Kibio Candier, ela cruzando a linha de chegada antes de Kipling Moore, vai permanecer na galeria da sua história, e deveríamos mantê-la também na nossa, como um grande exemplo de aprendizado. Durante mais de 40 minutos, esse homem correu a cerca de mais de 20 km por hora, manteve uma constância, manteve um ideal, manteve os olhos no seu objetivo final, mas no último metro, a 2 passadas do final, aquilo que ele esperava, e já começava a erguer os braços para celebrar como vitória, lhe foi roubada de maneira surpreendente. Ainda que Kipling Moore ele vença a próxima São Silvestre, essa imagem que você vê atrás de mim, ela nunca mais vai deixar de existir na galeria dele, porque todas as vezes que o nome dele for citado, essa imagem juntamente vai aparecer, porque ela vai ficar registrada na vida e na história dele. Ele não vai poder mudar mais esse registro, porque esse registro agora está na história da vida dele. Mas ele vai poder decidir o que é que ele vai fazer com esse registro. Se ele vai usar como um motivador para ele, ou se ele vai usar como um inibidor das suas próximas ações, ou das suas próximas atividades. Por isso, queridos, repete comigo assim: a nossa vida é feita do registro de memórias. A nossa vida, ela é feita do registro de memórias. As memórias, ela tem poder de relacionar pessoas a acontecimentos, e a vida está cheia delas. São as memórias que nos ensinam agora, pelos exemplos, o que nós devemos ou não fazer. Elas estão na galeria do nosso coração. Por isso, em toda a Bíblia, pessoas estão sempre sendo relacionadas diariamente a fatos, aos bons e aos maus exemplos, e o Senhor não fez questão de omitir nenhum deles, porque a galeria, ou na galeria dos heróis da fé, ela faz questão de deixar gravado o nome de cada um deles, e a história de muitos deles, para que os seus exemplos sejam observados agora por mim, e sejam observados também por você. Por isso, nessa noite, eu te convido a oferecer o seu exemplo, para que você possa começar do jeito certo. Em primeiro lugar, como é que eu faço isso, pastor? Se você quer começar do jeito certo, oferecendo o seu exemplo, faça aquilo que é correto. Faça aquilo que é correto, e eu tenho uma frase para você: fazer o que é correto não é uma opção, pois para Deus, entre o certo e o errado, não há escolhas. Entre o certo e o errado, eu só posso decidir segundo a ótica da eternidade pelo certo. Porque a palavra, queridos, ela convence, mas é o exemplo quem vai arrastar multidões. Por isso o pastor Gilson citou aqui nessa noite o texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso Jesus intenciona ensinar com o seu próprio e a partir do seu próprio exemplo. E eu queria que você entendesse e observasse que nos versículos 13 e 14, o que está em questão aqui não é a posição de Jesus
ou a posição de João, mas é a condição. O Senhor Jesus, Ele veio para este mundo para cumprir a palavra dos profetas, cumprir a lei cerimonial, cumprir a lei moral. Ele vai se tornar o sacrifício pelos pecados, vai prestar uma obediência perfeita e vai pagar um preço pelos meus e pelos seus pecados. E isso é o que vai dizer Isaías no capítulo 40, nos versículos de 3 a 5. E nós temos que entender nessa noite, a partir dessa leitura, que o batismo de João era apenas para o arrependimento e simbolizava a lavagem para o pecado, ou do pecado, mas Jesus tinha, ou melhor, Jesus não tinha do que se arrepender, porém Ele tinha sobre si o meu pecado, Ele tinha sobre si o seu pecado, um pecado que foi imputado na cruz, segundo Isaías, capítulo 53, os versículos 4 e 5, quando diz, Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob suas pisaduras nós fomos sarados. Então Ele levava aquilo que me pertencia, Ele levava aquilo que te pertencia. Se por um lado o propósito era validar a autoridade e a legitimidade agora do profeta João, por outro lado, o batismo ele vai iniciar o ministério público de Jesus, quando agora ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E cada um deles, queridos, tanto João quanto Jesus, eles sabem bem qual é a sua missão, eles sabem para o que é que cada um deles foi designados, eles não pretendem ir além ou estar aquém do que lhes foi confiado, ainda que parecesse muito estranho a João, tanto é que no início ele diz, não seria eu que deveria ser batizado pelo Senhor? Ele sabia que obedecer agora e batizar a Jesus Cristo não era uma opção. Por isso, queridos, cada um de nós é o exemplo em sua própria galeria. Cada um de nós é o exemplo em sua própria galeria de vida. E assim, fazendo o que é correto, as atitudes poderão testemunhar ao nosso favor, ou elas poderão testemunhar contra nós, poderão testemunhar ao nosso favor, ou as nossas atitudes deporão contra nós, mas ao contrário, elas poderão ser explicadas, mas se não forem corretas, elas jamais poderão ser justificadas. Eu disse hoje pela manhã que o nosso caráter, ele pode ser colocado à prova pelos homens, mas ele só pode ser aprovado pelo Senhor. Ele pode ser colocado à prova pelos homens, mas só Deus é quem tem a autoridade, agora, de aprovar o nosso caráter. Por isso, no Evangelho, queridos, não existe espaço, ouçam isso, no Evangelho não existe espaço para nós sermos politicamente corretos. Existe uma frase no mundo que diz assim, dos males o menor. Mas Charles Spurgeon, ele diz assim, entre dois males não escolha nenhum. Entre os males, diz o mundo, escolha o menor. Mas Charles Spurgeon disse, entre dois males não escolha nenhum. Por isso Mateus capítulo 18, no versículo 7 vai dizer assim, quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado. O escândalo pode vir, mas ele diz, ai daquele por quem vier o escândalo, porque Deus nos estabeleceu, segundo Atos capítulo 1, versículo 8, como testemunhas, queridos. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em toda parte. Quando eu chego ao Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. E é isso que eu e você temos que ser, testemunhas do nosso Senhor e Salvador. Por isso, para começar do jeito certo, nós precisamos oferecer o nosso exemplo, porque nós somos capitulados segundo a palavra, como o sal da terra,
e como luz do mundo, segundo Mateus capítulo 5, os versículos de 13 a 16, que vai dizer: vocês são o sal da terra, mas se o sal, disse ele, porventura perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado? Outra vez ele pergunta: será jogado fora e pisado pelos que passam? Pois para nada mais ele serve. Vocês são a luz do mundo. O texto continua dizendo: suas obras, disse ele, elas devem brilhar, para que todos a vejam e louvem a Deus. Por isso, queridos, ofereça o seu exemplo. Comece esse ano oferecendo o seu exemplo, fazendo aquilo que é certo. Em segundo lugar, o que o Senhor traria ao meu coração, pastor? Se você vai fazer aquilo que é certo, oferecendo o seu exemplo para começar do jeito certo. Em segundo lugar, obedecendo aquilo que é correto. É o que diz o versículo 15. Obedecendo de maneira correta. Eu tenho mais uma frase para você. A obediência é uma bigorna que quebra o martelo daqueles que querem viver uma liberdade sem responsabilidade. Como assim? Um dos maiores dilemas vividos nesse século, queridos, é o extremismo. O extremismo, ele tem promovido uma segregação moral, uma segregação social, uma separação intelectual. A cultura da liberdade, essa dita liberdade de expressão, estabeleceu e vem estabelecendo o ser humano apenas como um ser única, exclusivamente pessoal, mas não mais como um ser social, não mais como um ser que se relaciona. Os interesses são próprios, os interesses são particulares, eles não são mais coletivos. Por isso, deveres e direitos passaram a caminhar agora em sentidos contrários um ao outro. O direito à liberdade, ele colocou no trono a autonomia das decisões de cada um de nós, e cada um de nós agora, com ela nas nossas mãos, passamos a endeusá-la. Por isso, pessoas dos mais variados níveis sociais defendem um tipo de liberdade sem responsabilidade. Querem o bônus, mas não querem viver o ônus. Querem receber a recompensa, mas não querem pagar o preço. E em nome, queridos, dessa suposta liberdade, portas dentro dos lares estão sendo fechadas pelo lado de dentro, e os filhos agora não têm mais acesso ao coração dos pais, e nem mais os pais têm acesso ao coração dos filhos. O direito à liberdade tem amordaçado o lábio das nossas autoridades, silenciado a sua voz, sob pena de serem processadas. Hoje todo mundo tem direitos, e todo mundo quer requerê-los, mas ninguém quer oferecê-los. Todo mundo quer cobrar. Todo mundo quer ter, mas ninguém quer fazer. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Quando eu chego ao Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 38 e 39, vai dizer: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade, e esta é a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos entender isso. Por causa da liberdade de expressão, a ausência de responsabilidades, marcas têm sido deixadas no rosto e no corpo dos nossos professores, agredidos por alunos. A violência, ela se estabeleceu nos lares, porque agora maridos começaram a enxergar as suas mulheres como propriedade sua, como posse pessoal, e acreditam que pela liberdade que têm, podem fazer o que
querem com elas. O pátrio poder vem sendo caçado e pais não podem mais corrigir filhos. Enquanto isso aqui acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na semana passada, um menino com 7 anos de idade foi preso e levado à corte, porque na escola ele agiu de maneira indisciplinada, trouxe prejuízos à escola, e agora os pais foram convidados a ressarcir não só os bens, mas ele a ser apenado com 7 anos de idade. Mas aqui nós achamos que isso é um exagero. E cada dia soma-se fatos de professores sendo agredidos um após o outro. E você e eu vamos repondo agora os danos ao patrimônio público. O seu imposto vai servindo para isso. O meu imposto vai servindo para isso, porque alguém resolveu bater no peito e disse: eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, mas não quero assumir responsabilidade. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, e assim diz o texto: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Queridos, disciplina faz parte do crescimento, da maturidade e do aprendizado. O dia que a disciplina for retirada, o povo se corrompe. E é o quadro que nós estamos vendo. Quando a liberdade, somente com licenciosidade, foi ofertada e não ofereceu mais resistência, todo o quadro que você vê foi então estabelecido. Por isso, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer: ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiros. Quando eu chego ao texto de Romanos, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é considerado justo. Queridos, João sabe disso. Tanto é que no evangelho dele, no capítulo 3, no versículo 11, ele vai dizer: eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo, ele os batizará com fogo. Queridos, a obediência para nós que servimos ao Senhor não pode ser uma exceção. Ela é a regra. Nós temos que obedecer. Nós fomos chamados para obedecer como filhos amados de Deus. Por isso, queridos, assim como a verdade, a obediência é uma moeda de uma única face. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Não. Para nós que somos salvos em Cristo Jesus, só há uma possibilidade, porque a obediência, ela envolve causa e efeito, assim como a desobediência também. Se queremos fazer o que é certo, nós precisamos obedecer. Não há escolhas, não há outra possibilidade. Por último, nós precisamos crer nos resultados corretos, e é o que diz os versículos 16 e 17 desse texto que li com você nessa noite. Se fizermos tudo aquilo que é correto, dificilmente, e eu disse, dificilmente, não é impossível, esperaremos viver consequências desastrosas. Se fizermos tudo aquilo que é correto, dificilmente esperaremos viver consequências desastrosas. Existe um segundo grande equívoco que eu quero tratar com você nessa noite, que ele é cometido por nós. O primeiro é o extremismo, é viver de um lado ou viver do outro, e não encontrar um ponto de equilíbrio.
O segundo equívoco cometido por nós é que nós erramos quando queremos comparar aqueles que servem a Deus com aqueles que não servem e não seguem a Deus. Quando nós somos levados, queridos, a pesar na balança algumas dessas atitudes e acreditar que fazer o errado acaba sendo o certo. Isso é um grande erro. Isso é um grande equívoco. Por vezes, nós invejamos atitudes erradas, que aparentemente deram certo, e às vezes nós arriscamos a imitá-las. Somos nós influenciados por esse tempo a acreditar que o errado é quem determina os padrões, e não é. Não é o erro quem determina padrões. Deus não estabelece padrões eternos a partir de valores de um mundo moderno. Deus tem os seus próprios padrões, Deus tem o seu próprio caráter, Deus tem a sua própria conduta. Deus é um Deus santo. Por isso, Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai iniciar dizendo: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre vai colher aquilo que ela semear. Quando eu chego ao texto de Oséias, capítulo 10, versículo 12, ele vai dizer: plantem boas sementes de justiça, e vocês terão uma colheita de amor. Quando eu chego em Atos, capítulo 5, o versículo 29, ele vai dizer: devemos obedecer a Deus, antes de qualquer autoridade humana. Porque ele diz e coloca como princípio Deus acima de todas as coisas. Por isso, os valores do mundo moderno, eles não têm relação com o reino eterno. Por isso, quando você for avaliar ética, moral, bons costumes, a regra é olhar para a cruz e não para o tempo presente. Porque o Salmo 37, os versos 1 e 2 diz assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, eles logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Deus, queridos, não nos leva, ouçam, Deus não nos leva aos lugares certos usando caminhos errados. Deus não nos leva a lugares certos, usando uma via errada. Para Deus, o joio e o trigo não fazem e nunca farão acordo de cavalheiros, porque no final eles vão seguir por caminhos diferentes. Para Deus, a porta larga ou a porta estreita não são a prova de benefício ou de sacrifício, elas apenas estão definindo o fim da nossa carreira, o nosso destino eterno. Nosso Deus não estabelece pactos através de contratos de gaveta. Ouçam isso. Em nome e por amor a Jesus Cristo, você precisa oferecer o seu exemplo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Ofereça o seu exemplo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão plenamente de alegria. Quando eu chego ao texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25, ele diz: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. É melhor pagar o preço aqui, do que querer pagar o preço lá.
Porque lá nós não teremos mais Cristo como um advogado. Lá, Cristo será o nosso juiz. Lá, Ele não defenderá mais a nossa causa. Lá, Ele julgará a nossa causa. Por isso, o tempo é esse. A expectativa do nosso coração é que Deus possa dizer sobre nós, assim como disse sobre Jesus Cristo: esses são meus filhos amados, que me dão grande alegria. Quer começar do jeito certo? Sim ou não? Então repete comigo: faça o que é correto, obedeça o que é correto e creia nos resultados corretos. Se você fizer assim, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Por isso, enquanto o ministério estiver cantando nessa noite, essa canção, eu queria te convidar, como fiz pela manhã. Eu quero orar com você. Primeira mensagem do ano, talvez seja a primeira que você ouviu hoje, ou a sua primeira presença numa celebração, essa de hoje à noite. Se você quer começar do jeito certo, e você quer que o seu exemplo seja uma referência para esse tempo, então, enquanto o ministério canta, eu queria orar com você. Eu queria te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui na frente. Eu queria orar com você. Eu queria orar pela sua casa, queria orar pela sua família, por aqueles que te amam e por aqueles que por você são amados. Então, enquanto o ministério canta, se você sentir esse desejo de orar e colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, usa a minha vida, usa-me para o louvor da sua glória, eu te convido a deixar o seu lugar e tomar uma decisão de fazer assim, de propor no seu coração um convencimento e assumir uma responsabilidade com Ele. Amém? Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Coloque o seu coração diante da bondade do Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Há um clamor por santidade nesse tempo. Há um clamor por fidelidade nesse tempo. Cante conosco, querido. Cante conosco, querida. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu
querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, a Tua palavra, Senhor Deus, sobe ao nosso coração como um bálsamo nessa noite. A Tua palavra sobe ao nosso coração como um rio de águas vivas, a refrescar, Deus, o nosso ser. A Sua palavra, Senhor Deus, chega à nossa alma nessa noite e traz a paz que excede a todo entendimento. Estamos começando o ano de 2020 e no nosso coração, Paizinho querido, há sonhos, existem planos e projetos muito bem elaborados, desenhados, delineados, mas a cada um desses nós queremos trazer diante do Senhor nessa noite, porque nós sabemos que na mesma proporção os desafios surgirão, a vontade de desistir também chegará até nós, muitas vezes a desmotivação, muitas vezes o desânimo, muitas vezes o erro estenderá os dedos e nos acusará e nos fará paralisar. Deus, Paizinho querido, nessa noite nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, levá-la e deixá-la depositada à sombra da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nada, Senhor Deus, diz a Tua palavra, poderá vencer aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente ou coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, nós entendemos que o ano de 2020, ele não é um ano apenas de decisões, mas é um ano de reparações, é um ano de consertar o nosso altar, é um ano de colocar a nossa vida à disposição do Senhor, a serviço do Senhor. Se existiam acusações contra nós, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, o sangue do Cordeiro nos lava de todo o pecado. Se Satanás usava esses argumentos contra nós, ele não tem autoridade mais para fazê-lo, porque o Senhor perdoou, o Senhor levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados, e por isso nós esperamos um ano de 2020 repleto da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Faz-nos enxergar, faz-nos sonhar, faz-nos planejar, faz-nos criar expectativas de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que a sua palavra, Senhor Deus, seja a referência, que ela seja, Senhor Deus, a nossa bússola, que ela seja aquela que vai definir, que vai decidir aquilo que nós precisamos, Pai, em nome e por amor a Jesus Cristo. Envolve as nossas famílias, envolve aqueles a quem nós amamos, abre portas de relacionamento, de fidelidade, de santidade, de bondade e de amor, para que por ela nós possamos passar e levar uma vida, Pai, sendo o exemplo que dignifique o Senhor e o seu sacrifício, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E se você, querido e querida, concorda com essa oração feita em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você deseja ser um exemplo dos fiéis, você diz amém. E você canta essa canção se despedindo aí, dando um abraço nesse querido, nessa querida. Cante com toda a força do seu ser. Deus te abençoe. Jesus, vai em paz. Excelente semana. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu.
Jesus.